aproveitar o ensejo, deixar um abraço ao meu pastor Fábio Costa. Amém. Estamos aqui debaixo da bênção da nossa liderança. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 55. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Repetindo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tome assento, em nome de Jesus. É do conhecimento de todos os irmãos esse texto, essa carta, escrita pelo maior missionário que já andou nessa terra depois de Cristo, a saber, o apóstolo Paulo. Paulo, ele escreve essa carta para os irmãos que estão na cidade de Corintos. E ele, ao chegar no capítulo 15 dessa primeira epístola, ele vai abordar um assunto que vai causar bastante confusão entre os irmãos de Corintos, tendo em vista que a cidade de Corintos ficava na Grécia. E o assunto que Paulo vai abordar aqui é a doutrina da ressurreição. E os gregos, por sua vez, não acreditavam em ressurreição. Só que Paulo, quando chega lá, a priori, a princípio, ele vai no Areópago, lugar do panteão de deuses gregos. A sabedoria que Paulo tinha era algo fora de sério, extraordinário. Paulo começa olhando e observando que ali havia diversos altares, e em cima de cada altar tinha um Deus, e havia um que estava desocupado, não tinha nome nenhum, e o apóstolo Paulo olha e pergunta: e esse aqui? Alguém olha para ele e diz: esse aí é um Deus desconhecido. Paulo aproveita o ensejo e diz: pois é sobre este Deus desconhecido que eu venho vos falar. E começa pregando a Cristo, que fora crucificado, morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E quando Paulo está tratando este assunto da doutrina da ressurreição, chega ali aonde Paulo está discursando, um grupo de homens, ou por que não dizer grupos de homens, chamado de filósofos epicureus e estoicos, a nata pensante da Grécia. Eles olham para o apóstolo Paulo pregando sobre a doutrina da ressurreição, e olha um para o outro e começa a dizer: o que quer dizer este tagarela? Isso é pregação de estranhos deuses, isso aí é algo misterioso. E Paulo vai pegar essa palavra mistério e vai dizer: eis vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, antes seremos arrebatados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Aleluia! Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E Paulo vai perguntar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejais sempre firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo está pregando, mas ninguém ainda acredita. Havia alguns que ele já havia ganhado para o reino, ficaram boquiabertos. Paulo olha para eles e diz: ora, Cristo é a primícia daqueles que dormem, e se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é inútil a minha pregação, e é vão a fé de vocês. Paulo, recapitulando, está falando sobre a doutrina da ressurreição,
mas só tem ressurreição porque tem morte. E aonde começa tudo isso? É do conhecimento dos irmãos que toda essa história de morte começa lá no início, quando Deus fez Adão, primeiro homem da terra. Deus viu que Adão andava meio solitário no meio do jardim, e quem sabe, usando aqui um hipérbole, Deus vai lá e dá um nocaute no queixo do nosso irmão Adão, coloca Adão para dormir, vai do lado, a expressão lado remete ao esquerdo, e tira uma costela de Adão, e dessa costela ele faz uma mulher, uma disjuntora, e dá para Adão como sua esposa. Só que Deus dá uma ordem para eles, e a ordem é expressa. Deus é categórico quando disse: vocês podem comer de todo fruto que tem dentro do jardim, em exceção aquele que está no meio do jardim, que é o fruto da ciência, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deste fruto vocês não podem comer, porque se comer deste fruto, certamente morrerás e não viverás mais. Quando Deus fez Adão, Deus não fez Adão para viver apenas um período de tempo aqui na terra. Deus fez Adão para ser uma extensão de Deus aqui na terra. Deus mandava no céu, e quem mandava na terra era Adão. A prova disso é que Deus disse para Adão: Adão, aí está a terra, domine e sujeite, a terra é tua. O homem não sabia o que era o pecado, o homem não sabia o que era a morte. Por isso Deus, quando fez Adão, ele olha para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, claro, isso partindo de um pressuposto lógico, tendo em vista que ele usa a expressão: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus fez Adão conforme a imagem e a semelhança do trino Deus, aleluia, não significa dizer, usando aqui uma linguagem antropomórfica, não significa dizer que Deus tem traços humanos nele, não é isso. Quando Deus disse que Adão teria a imagem e a semelhança de Deus, Deus estava falando que da mesma forma que Deus é santo, Adão também seria santo. Da mesma forma que Deus é eterno, Adão também seria eterno. Da mesma forma que Deus é perfeito, Adão também seria perfeito. Da mesma forma que Deus é eterno, Adão também seria, nunca jamais iria morrer, só porque, aleluia, Deus falou para ele: não coma do fruto, porque senão morrerás e não viverás mais. Deus estava dizendo: se tu me desobedecer, tu vai perder o direito de vida eterna. Deus fez a mulher para ser disjuntora, está do lado, mas quem sabe certa tarde a irmã Eva começa a andar no meio do jardim, de certa forma displicente, aleluia, aí chega a serpente, segundo a Bíblia, o animal mais astuto que tinha dentro do jardim. A palavra astuto no Aurélio fala de sagacidade, a palavra de sagacidade fala de poder, de artimanha. Então quando o diabo olha para a serpente, ele enxerga na serpente a possibilidade de destruir aquilo a qual Deus havia construído, porque muito embora o projeto do diabo seja um projeto falido, mas o projeto dele sempre vai ser de acabar o que Deus começou, de derrubar quem Deus levantou, de separar quem Deus uniu, de destruir o que Deus construiu. Mas nessa noite não tem para Satanás, nessa noite não tem para seus asseclas. A igreja continuará triunfante, a igreja militante continuará avançando, continuará vencendo, continuará avante em direção das mansões celestiais. Só vê, aleluia, quem acredita nesta palavra nessa noite, que a igreja continuará vencendo e triunfante. Tu tem a oportunidade de levantar a tua mão, de abrir a tua boca e de mandar glória gostoso para Jesus de Nazaré. A serpente usada pelo diabo se aproxima. Já estou encerrando. O pastor disse que com a Santa Ceia termina 8 horas. Estou encerrando. O diabo usa a serpente, ela se aproxima da Eva. E quem sabe ela vai conversar com Eva e vai dizer: está vendo aquele fruto? Estou. Come dele. Ela replica dizendo: não. Por que não? Porque Deus disse que não era para comer. Porque se nós comêssemos, nós iríamos morrer. Quem sabe a serpente vai olhar para Eva e vai dizer: conversa. Deus não quer que vocês comam do fruto, porque se vocês comer, vocês serão igual
a ele. Aonde foi que o diabo caiu? Quando ele intentou no seu coração: subirei às alturas, e lá colocarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então o diabo vai fazer o primeiro casal da terra cair no mesmo ponto em que ele caiu, na ganância de querer ser grande, na ganância de querer ter poder. Isso não é Bíblia, não é teologia, mas parece que o ser humano já fez com defeito de fábrica. Claro que tudo que Deus faz é perfeito, mas a mulher nunca tinha tido vontade de tocar no fruto, de comer do fruto. Mas dado o momento que a serpente disse: se você comer, você será semelhante, ela abre os olhos carnais e diz: então vale a pena comer. Ela come do fruto, leva para o esposo, ele também come, e consequentemente eles perderam o direito de vida eterna, só por causa da desobediência, só por causa do pecado. Aí vem o apóstolo Paulo e toma a palavra ao escrever em Romanos capítulo 5, versículo 12: por um só homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. O próprio Paulo vai dizer que a morte reina de Adão até Moisés. Quem sou eu para ir contra Paulo? Mas na verdade a morte não reinou apenas até Moisés, ela reina até Jesus, porque quem venceu a morte não foi Moisés, quem venceu a morte foi Jesus de Nazaré. A morte, que segundo o escritor aos Hebreus capítulo 2, versículo 14, ela tem um império. Significa dizer que se ela tem um império, ela é uma rainha, ela impera, ela determina, ela reina. E quando eu falo de império, eu lembro que na Bíblia existiram alguns grandes impérios, e eu vou destacar apenas 5 para você. Primeiro império, o império do Egito. Segundo império, o império da Babilônia. Terceiro império, o império dos medos persas. O quarto império, o império da Grécia. O quinto império, o império romano. Se levanta o império do Egito com Faraó, destruiu homens, batalhas, exércitos, mas foi vencido pela morte. Se levanta o grande imperador da Babilônia, Nabucodonosor, venceu homens, venceu exércitos, venceu Judá, leva os homens de Judá cativo para a Babilônia, mas ele também foi vencido pela morte. Depois vem seu filho Belsazar, mas só que Belsazar, ele foi vencido pelo império dos persas, Dário, Ciro, que venceu inúmeras batalhas, mas que também foi vencido pela morte. Só que depois deles vem o império da Grécia, com Alexandre o Grande, um homem que não precisava empunhar uma espada na sua mão, mas ele conquistava territórios inimigos apenas com o poder da fala, porque ele tinha o poder de Absalão, o poder da persuasão. Talvez ele não tinha a retórica que tem o pastor Wilson, mas quando ele chegava e discursava, os inimigos aderiam ao conceito dele, porque ele persuadia. Mas Alexandre o Grande foi vencido pela morte. Depois disso, em último lugar, veio o Império Romano, veio César, veio Nero, Domiciano, Vespasiano, Júlio César, Cláudio, mas todos eles foram vencidos pela morte. Mas eles eram um império terreno, mas um dia o império do céu desceu na terra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. E eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Ele está andando em nosso meio nessa noite. Lá veio o Galileu, que dava vista ao cego, fazia o mudo falar, fazia o surdo ouvir, paralítico andar, purificava, sarava, curava, salvava. Mas até então ele não mexeu com o inferno, mas a morte começou a matar. E quando Jesus se encontrava com uma vítima da morte, o que ele fazia? Ele ressuscitava. Ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo,
ressuscitou seu amigo Lázaro de Betânia. E não bastasse isso, a pregação dele era a pregação de vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 24. Em verdade eu vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação. O termo condenação no Novo Testamento remete à morte, ou seja, não entrará em morte, mas passará da morte para a vida. O apóstolo Paulo vai ratificar isso no capítulo 12 da carta aos Romanos, como ele disse: portanto, meus irmãos, nenhuma condenação, isto é, nenhuma morte há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela nos livrou da lei do pecado e da lei da morte. A morte não tem poder contra Cristo, a morte não tem poder contra a igreja, porque a igreja, ela é comprada, é lavada, é purificada pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem sabe Satanás chama a morte e diz: vamos dar um jeito nesse cidadão, vamos matar ele. E a morte diz: é agora, vai matar Jesus. Quem sabe a morte olha para Cristo e diz: esse aí vai ser fichinha, café pequeno. Eu já matei reis, profetas, sacerdotes, juízes. Esse aí não é nada. Só que a morte, o diabo não sabia que se tratava da própria vida andando sobre a face da terra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. A morte não tem poder contra a vida. A morte, o símbolo dela é uma foice, não é isso, Tom? Aquela bicha lá com aquela capa preta e tem uma foice. A morte, partindo desse princípio, ela passou a foice em todo mundo, desculpa a expressão carioca, em geral. Só que quando Cristo está crucificado no madeiro, lá vem a morte com a sua foice e diz: agora eu vou passar o cerol nele. Capítulo 10 de João, versículo 17 e 18. A minha vida ninguém toma, mas eu mesmo a dou, para depois tornar a tomá-la. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A morte não teve poder de tocar nele. Aleluia. Em tuas mãos eu coloco o meu espírito. Tetelestai, tudo está consumado. Quando ele deu esse brado lá no alto da caveira, lá no alto do Gólgota, ele estava sentenciando: a vitória minha, a vitória tua, a vitória nossa, a vitória da igreja. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei se você tem fé para isso, mas se você acredita, é hora de você levantar a mão, de você abrir a tua boca e de dar glória. Aleluia. Quando Jesus morre, ele vai descer nas partes baixas. Antes dele subir, primeiro ele desceu. Olha para alguém que está do teu lado, se possível. Olha para alguém que está do teu lado, por favor. Diz para ele, diz para ela: se Jesus, que é Jesus, primeiro desceu para depois subir, quem é você para querer subir antes de descer? O degrau que faz o crente subir não é assim, é assim. Conforme você desce, você vai subindo. Mas para que ele desceu? Para que eu e você pudesse subir. Porque quando ele desceu, a Bíblia diz que ele tomou as chaves da morte e do inferno da mão de Satanás. A chave na Bíblia tem um significado simbólico e figurativo de poder e de autoridade. Quando Jesus toma a chave do inferno e da morte, Jesus estava dizendo: agora eu tenho poder e tenho autoridade sobre a morte. A morte agora é empregada de Jesus. A morte agora é funcionária do reino. Você já percebeu, e eu encerro aqui, que em velório de crente, claro, é óbvio, é evidente, que os amigos vão ficar tristes, a família vai chorar porque partiu. Mas normalmente em velório de ímpio só tem pranto, lamentação, lamúria. Mas em velório de crente tem louvores,
tem adoração, porque a gente sabe para onde nós estamos indo. A nossa morada não é aqui, e a carne não pode herdar o reino eterno. Primeiro ela tem que morrer aqui, para depois subir. Quando Jesus toma a chave da morte e do inferno, ele vai lá no seio de Abraão. Isso aqui é muito lindo, porque parece que eu vejo, quando o grandão da Galileia coloca o seu pé lá no seio de Abraão, irmão Alexandre, eu vejo que todos aqueles que estavam no seio de Abraão, olha para ele, não vê ele como anônimo. Ele poderia ser anônimo na terra, porque ninguém conhecia ele como filho de Deus, alguns e a maioria não, mas quando ele chega no seio de Abraão, ele é reconhecido pelaquilo que de fato ele é. Parece que eu vejo Adão olhando para o grandão da Galileia e apontando o dedo para ele, dizendo: ele é o cordeiro que foi morto na criação do mundo, para que eu me vestisse com a pele dele. Parece que eu vejo Abraão olhando para ele, dizendo: ele é o meu amigo fiel. Parece que eu vejo Isaac olhando para ele e dizendo: ele é o poço que dá água no deserto. Parece que eu vejo Jacó olhando para ele, dizendo: eu lutei com ele no Vale do Jaboque e tenho até uma marca aqui no meu joelho para provar que eu lutei com ele. Parece que eu vejo o Davi olhando para ele, dizendo: ele é o meu bom pastor. Parece que eu vejo Salomão olhando para ele, dizendo: ele é a minha sabedoria. Parece que eu vejo o Sansão olhando para ele e dizendo: ele é a minha força. Parece que eu vejo o Daniel olhando para ele e dizendo: ele é o ancião de dias. Parece que eu vejo que este mesmo está aqui nessa noite, andando aí embaixo, caminhando aqui em cima. Deixa eu ver quem dá glória. Deixa. Por favor, se coloca de pé se você pode. Aleluias. Eu estou te falando que o meu Jesus está vivo, que o teu Jesus está vivo. Oh, glória ao nome de Jesus. Paulo vai fazer a pergunta: aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão no original bíblico quer dizer correntes que prendem, correntes que aprisionam. Se algum de nós tivéssemos o poder de chegar para a morte, nós iríamos perguntar: cadê o imperador do Egito? Cadê ele? Ela iria dizer: está preso nas minhas correntes. Se algum de nós tivesse poder de perguntar para a morte: cadê o imperador da Babilônia? Ela iria dizer: está preso nas minhas correntes. Cadê os imperadores dos persas? Estão presos nas minhas correntes. Cadê Alexandre o Grande? Ela iria dizer: está preso nas minhas correntes. Cadê os imperadores romanos? Ela iria dizer: está preso nas minhas correntes. Mas quando alguém perguntasse para ela: cadê Jesus de Nazaré? A morte iria baixar a cabeça, iria ficar envergonhada, iria ter que falar: eu segurei ele na sexta, eu segurei ele no sábado. Mas quando adentrou o primeiro dia da semana e domingo pela manhã, a terra começou a tremer, as minhas correntes começaram a quebrar. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Nós estamos aqui nessa noite não para adorar o Cristo morto, mas o Cristo vivo, o Cristo vivo. Quem tem glória para dar para o Cristo vivo nessa noite? A maldita morte calou a canção dos Mamonas Assassinas. Ela calou a canção de Cazuza, de Raul Seixas, de Renato Russo, de Michael Jackson, de John Lennon, de Whitney Houston. Mas a morte não tem poder de calar a canção da igreja. Porque se ela mata um crente hoje aqui, daqui a pouco ele está diante do trono do Cordeiro, dando glória, dando aleluias. A única religião no mundo que tem a doutrina da ressurreição é o cristianismo. Se algum de nós adentrarmos em uma mesquita e perguntar para o islâmico: você consegue sentir a presença do grande profeta Maomé? Ele vai dizer que não, porque Maomé está morto. Se nós adentrarmos em um salão do reino e perguntarmos a um testemunho de Jeová: você consegue sentir a presença de Charles Taze Russo? Eles vão dizer que não,
porque Charles Taze-Russo também está morto. Se nós adentrarmos em uma igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, e perguntar ao mormicista se eles conseguem sentir a presença de Joseph Smith, ele vai dizer que não, porque Joseph Smith está morto. Se nós adentrarmos em um templo budista e perguntar para o monge, tu consegue sentir a presença de Buda, ele vai dizer que não, porque Buda está morto. Se nós adentrarmos em um centro espírito kardecista e perguntar ao espírita, você consegue sentir a presença de Allan Kardec, ele vai dizer que não, porque aleluia, Allan Kardec está morto. Mas se chegar para o crente nessa noite, dá uma olhada aí para o lado, dá. Pergunta para ele, tu consegue sentir a presença de Jesus? Aqui em cima, alguém consegue sentir? Lá mandorei para cante, olê manda raia. Ele pode não ter 50 centavos para dar de oferta, ele pode não ter oportunidade, pode não cantar, pode não pregar, mas ele vai abrir a boca e vai dizer: eu consigo sentir a presença do meu Jesus. Por quê, irmão? Porque ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Deixa eu ver, eu vou descer aqui, aonde ele está vivo aqui, deixa eu ver, ele está vivo. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fecha os teus olhos, toda igreja, toda igreja. O teclado para mim, o teclado. Porque Ele vive, posso crer. Permaneçamos de pé, meus irmãos. Vamos ler a palavra e celebrarmos a ceia do Senhor. Deus abençoe o irmão Cláudio. Deus abençoe a igreja, o povo de Deus. Que possamos permanecer nesta esperança, nesta fé. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, tenha liberdade. Tenha liberdade de glorificar o nome de Jesus. Tenha liberdade de glorificar o nome de Jesus.